Eleições 2018. Olá, muito bom dia. Iniciando essa série de entrevistas, mais uma vez estamos ao vivo com os candidatos a governo do Estado, ao Senado, a deputados, que aqui vêm à nossa região e a gente aproveita para poder bater um papo, para poder expor as propostas e ajudar você, amigo internauta, a ter um voto consciente no próximo dia 7 de outubro. E nós estamos mais uma vez ao vivo, já agradecendo a sua audiência, estamos ao vivo pelo aplicativo da Rádio SP Rio e também pelo nosso Facebook, SP Rio Mais. Aproveite e interaja conosco, deixando aí nos comentários a sua mensagem, a sua participação. Aqui comigo, recebendo nos estúdios da SP Rio em São José dos Campos, está a candidata ao Senado pelo Estado de São Paulo, pelo PSOL, Silvia Ferraro. Muito boa tarde, professora. Obrigado pela presença aqui em nossos estúdios. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Ainda estamos no bom dia. Bom dia a todos os ouvintes aí do portal SP Rio. A gente está sempre colocando aqui 20 minutos para que cada candidato exponha suas propostas, converse com você, eleitor, você, internauta. Começando a contar aqui, candidata. Primeiramente, a primeira pergunta que eu faço é: o que te posiciona, o que faz a senhora se colocar nessas eleições como candidata ao Senado? O que te motiva? O Senado é uma das instituições mais conservadoras que tem no Brasil. Primeiro que são 8 anos de mandato, que é uma coisa que, inclusive, nós somos contrários. Não teria necessidade de serem 8 anos. Então, por exemplo, agora, nesse ano, só vai ser renovado 54 senadores. O restante vai permanecer, porque o mandato é de 8 anos. Então, é um mandato... É a única instituição que tem um mandato tão longo, né? Então, não precisaria disso. 4 anos seriam mais que o suficientes. E é uma casa muito conservadora e machista, né? São 81 senadores e desses somente 13 mulheres. Dessas 13 mulheres, inclusive, muitas votaram contra as medidas, ou favorável às medidas que prejudicaram trabalhadores e trabalhadoras. Por exemplo, reforma trabalhista, congelamento dos gastos em educação, em saúde, em cultura, que foi a emenda constitucional 95, a terceirização irrestrita. Então, essa configuração do Senado fez com que a gente tivesse aí o desejo e a disposição de ser candidata para tentar mudar a cara dessa instituição e o Senado é a última, depois que passa tudo pela Câmara, tem que passar pelo Senado para aprovar ou para rejeitar projetos. Então, nessa perspectiva, é uma casa muito importante e a gente quer que tenham mais mulheres, né? Então, eu sou uma mulher professora, e não só mulheres, mas mulheres que vão votar nos interesses, né, daqueles que trabalham, dos explorados, dos oprimidos. Existe uma nova política ali, certos benefícios que os partidos recebem por questão de colocar mulheres, um percentual de mulheres nas suas chapas. E isso até tem gerado um pouco de polêmica, porque muitos acabam se utilizando desse meio para colocar mulheres simplesmente por colocar, não que elas representem em si os direitos das mulheres, defendam políticas voltadas para as mulheres, apenas para ganhar esse dinheiro a mais, para ganhar, enfim, esse certo privilégio. Qual que é a defesa, o que o pessoal entende, né, como posicionamento da mulher politicamente e qual que é a análise que o pessoal e que você próprio faz, né, você própria faz com relação a isso, né, de muitos partidos utilizarem da mulher apenas como um viés político ali? Então, o PSOL é um partido que valoriza muito a participação das mulheres. Na verdade, nós somos muito protagonistas aí, da participação política. Nós temos a única mulher candidata a governadora agora ao Estado de São Paulo, né, que é a professora Lisete. E nós temos uma política permanente de setorial nacional de mulheres, de ter projetos, né, que possam favorecer aí a defesa dos direitos das mulheres. Então, no meu partido, no PSOL,
a gente não tem esse problema, né? Nossas candidatas são candidatas de verdade, são candidatas que têm um papel, não é papel de figurante, não é papel secundário, é um papel de protagonistas. Infelizmente, a maioria dos outros partidos são partidos que, como tem que cumprir a cota de 30% de mulheres, acabam colocando mulheres só para cumprir a cota, e não que sejam mulheres candidatas mesmo. Na última eleição, houveram várias mulheres que não tiveram nenhum voto, ou seja, ficou provado que eram mulheres que estavam lá só para constar o nome e não para serem candidatas de verdade. O que prova que a gente ainda vem de uma estrutura política bastante machista e, mais uma vez, eu reforço dos ouvintes aí escolherem mulheres para votar nessas eleições e mulheres que representem os nossos interesses e os nossos direitos. Qual a expectativa sua, se eleita for, de entrar no Senado e encarar, de certa forma, uma política ainda tradicional, uma política conservadora? Qual que é a sua expectativa desse cenário? A gente não tem dúvida que ainda vai encarar muito conservadorismo, muito ainda tentativa de retrocessos dos nossos direitos, e por isso que nós queremos ter um mandato muito sintonizado com a mobilização popular. Para a gente poder ter nossos projetos aprovados, temos consciência de que isso não vai acontecer se a gente não tiver as mulheres, o povo trabalhador do nosso lado, né, numa mobilização permanente para que esses projetos vão à frente, para que nós possamos, inclusive, revogar as medidas que foram tomadas que prejudicaram nós, trabalhadores, né? Então, a primeira medida que nós queremos tomar, na verdade, é fazer um projeto de plebiscito popular para revogar as reformas do governo Temer, né, que foram reformas que foram nocivas aí, para nós. Por exemplo, podemos então citar a reforma trabalhista. Qual que é a opinião do PSOL? Qual que é a sua opinião? A opinião do PSOL é que a reforma trabalhista foi muito ruim para a classe trabalhadora. Foram mais de 100 itens que prejudicaram, né, vão prejudicar ainda mais, porque os reflexos da reforma ainda não estão totalmente presentes, alguns já estão, mas os trabalhadores já estão sentindo que estão com menos direitos, então nós queremos a revogação dessa reforma. O governo Temer não foi, primeiro que não foi um governo eleito, foi um governo fruto de um golpe. Segundo, que ele não tinha legitimidade para aprovar mudanças constitucionais tão profundas. Para você ter uma ideia, a Constituição de 88, ela foi uma Constituição que foi fruto de um processo constituinte, que nós elegemos deputados especificamente com a função de modificar a Constituição. Dessa vez, um governo com uma popularidade de 3%, um Congresso Nacional também muito questionado, fez uma mudança constitucional tão profunda, tanto na legislação trabalhista, quanto na própria emenda constitucional 95, que fez uma mudança na Constituição que congelou os investimentos sociais em educação, saúde, cultura e várias outras políticas sociais. Então, na verdade, nós queremos fazer um plebiscito popular, que a população decida, e tenho certeza que a população vai decidir, porque a população não aprova esse governo, vai decidir por revogar as medidas que foram tomadas nesses últimos 2 anos. Esse congelamento, por exemplo, a gente percebe a dificuldade do governo em fechar as suas contas públicas, em fechar no azul, né, no caso, a dificuldade orçamentária que existe no país atualmente. Existe alguma medida, existe alguma forma de se mudar isso, de ajudar, de certa forma, o Brasil a crescer, a ter uma eficiência maior em investimentos, em sair do vermelho? Então, na verdade, quando você corta investimentos, principalmente nas áreas sociais, você está gerando mais desemprego, você está gerando mais recessão. Então, na verdade, é todo o oposto. Na verdade, você tem que aumentar se você quer um Brasil com desenvolvimento econômico, um Brasil que possa gerar mais emprego, um Brasil que possa sair da crise econômica que se encontra, você tem que, na verdade, investir mais. Você tem que, principalmente nas áreas sociais, que são áreas que não só melhoram a qualidade de vida da população, mas também aumentam os empregos, né? Então, por exemplo, se você tiver construção de escolas, contratação de novos professores, de novos trabalhadores para trabalhar em creches, em escolas, em postos de saúde, em hospitais, tudo isso gera emprego e melhora a qualidade de vida da população, que, por sinal, vai ter mais condições de estudar, vai ter mais condições de se qualificar. E a gente vê que no nosso país, atualmente, o raciocínio e a política econômica que tem sido aplicada é uma política recessiva.
É uma política de cortes, 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 né? E cada vez mais restringindo aí. A gente tem 13 milhões de desempregados e mais 1 milhão de pessoas que desistiram de procurar emprego, porque quando você fica mais de 30 dias, 60 dias procurando emprego e não encontra, a tendência dessas pessoas é não procurar mais e é se resignar, né? São os chamados desalentados. Inclusive, aqui a região de São José dos Campos, eu acho que diminuíram muito os postos de trabalho nos últimos 4, 5 anos. E, em relação à questão econômica, uma proposta que nós temos é para onde nós vamos arrumar mais recursos, né? Uma reforma tributária que possa taxar aí as grandes fortunas e também os grandes investimentos financeiros, que possa reduzir os juros bancários, porque hoje os bancos, na verdade, são uma forma de capitalizar recursos, ao invés de você ter esses recursos investidos na produção, na construção civil, na indústria. E esses juros bancários, na verdade, faz com que os bancos sejam os grandes super ricos, bilionários, trilionários aí do Brasil. Eles, na verdade, o lucro dos bancos ele só tem aumentado enquanto a gente tem uma crise econômica muito grande. E, além disso, a gente quer fazer também uma auditoria da dívida pública, porque por conta dos juros serem tão altos, a dívida pública brasileira ela só tem aumentado e ela consome quase 50% do nosso orçamento. Ou seja, metade quase do orçamento do Brasil é para pagar juros para os banqueiros. E isso é injusto, né? Um mecanismo injusto, e que nós queremos também fazer uma auditoria para questionar isso e pagar aquilo que seria justo e aquilo que seria injusto, né? Fazer um processo de auditoria e verificar aí quais coisas que a gente tem que deixar de pagar. Uma que a gente acha que tem que deixar de pagar são esses juros absurdos que os bancos cobram. Eu quero falar também de educação, você como professora, mas antes, ainda nessa área de economia, existe o Pacto Federativo, né? Essa questão toda, que há muita polêmica em torno de que o Estado ele passa em impostos federais e o governo federal acaba devolvendo muito pouco, uma porcentagem muito inferior para, no caso específico de São Paulo. Pode-se rever esse pacto? Você acha qual que é a sua posição com relação a isso? O que pode melhorar na questão desse repasse do governo federal para os estados, especificamente você como representante aqui do estado de São Paulo, pode melhorar esse repasse do governo federal para os estados? Eu acho que, de modo geral, nós vivemos num país continental, com necessidades diferentes, né? Então, eu acho que, de um modo geral, o que o governo tem que fazer é direcionar recursos para investimentos nas áreas sociais, não só para São Paulo, mas para o Brasil todo. Também, eu acho que existem os estados com as suas riquezas específicas, necessidades específicas, mas nós não podemos deixar de pensar que a gente vive num país. Eu acho errado uma posição que pensa assim, não, vamos investir só em São Paulo e não vamos investir em outros estados. Olhar só para o próprio umbigo, né? Porque, na verdade, se você tem estados muito pobres, o que isso vai gerar? Vai gerar migração, vai gerar... Então, assim, eu acho que não é essa a saída. A saída para o nosso país é, primeiro, você conseguir que os recursos sejam justos, né? Hoje a gente tem injustiça social muito grande. Hoje a gente tem que a maioria que paga impostos são os trabalhadores, são os que consomem, né? E os super ricos não pagam impostos. Proporcionalmente, quem paga imposto no nosso país são os que trabalham. Então, essa injustiça ela tem que ser revista. Nós temos que ter mais recursos através de uma reforma tributária. E esses recursos têm que ser investidos aonde? Principalmente naqueles que mais necessitam, naqueles que mais precisam. O Estado de São Paulo necessita, sim. Necessita de mais investimentos em educação. Os nossos índices escolares, com esse governo aí do PSDB, de 24 anos de PSDB, as escolas públicas estão muito sucateadas, muito detonadas. Então, pensando em educação, por exemplo, nós precisamos de mais investimentos em educação, em valorização do salário dos professores, né? E também na questão das creches, da educação infantil, que também está muito precária. Falando nisso, né, a questão da educação, você como professora, então tem esse olhar também mais carinhoso, mais cuidadoso aí com relação a essa área. Como é que você analisa a educação como ela está agora e como senadora, como você pode ajudar a melhorar essa questão do ensino aqui no estado de São Paulo, que vem sofrendo também
bastante reclamações aí por parte dos próprios professores. Sim, os 24 anos de governo do PSDB em São Paulo fizeram com que a educação pública estadual ficasse destruída. Tem salas de aula, 2.000 salas de aulas foram fechadas. As salas de aulas que existem, na sua maioria, são abarrotadas. Se avança aí com medidas de privatização da educação. E o conteúdo que é passado para os alunos está cada vez pior, né? Porque assim, você tem professores desmotivados, estrutura física precária e um conjunto aí de medidas que só visam tolir o professor através das cartilhas que são impostas para os professores trabalharem, através de uma burocracia muito grande de querer controlar os profissionais da educação e não ter escolas mais democráticas, que é tudo que nós necessitamos para ter um trabalho mais dignificante, mais produtivo. Então, assim, essa política aí que o governo do PSDB, os governos, né, têm aplicado, e na Prefeitura de São Paulo... Eu sou professora, na verdade, da Prefeitura de São Paulo, que agora tem um governo do PSDB também, e a gente vê que a política é a mesma. Então, a gente quer mudar completamente essa política através do quê? Primeiro, valorização dos profissionais da educação, são os profissionais da educação, os professores, trabalhadores, que são a estrutura que garante, né, que esse ensino possa ser de qualidade, contra qualquer tipo de privatização e terceirização na escola pública, e uma escola democrática, né, através da participação dos professores, dos profissionais, dos estudantes e da comunidade, dos pais participando aí também da gestão democrática das escolas. Queria passar rapidamente contigo com alguns temas e saber da sua opinião, se eleita for, também como é que seria a sua atuação no Senado. Por exemplo, foro privilegiado. Qual a opinião e como é que você atuaria como senadora diante dessa questão do foro privilegiado? Olha, eu acho que essa questão da corrupção no nosso país é uma questão a ser combatida, né? Eu acho que a gente tem que se colocar contra, mas a gente tem que também olhar que o que causa a corrupção, né? Qual é a raiz da corrupção no nosso país? Por que tem tanta corrupção? Se nós formos olhar todos os casos aí de corrupção dos últimos anos, a gente vê o que uma relação totalmente promíscua entre empresas privadas e os agentes públicos. Na verdade, o mais importante do que a questão do próprio foro privilegiado, que seria o quê? Tirar o foro para as pessoas, para os políticos irem presos, o que nós precisamos combater é a raiz da corrupção, que é o quê? É empresa pública querendo fazer lobby o tempo todo para ganhar licitações públicas, né? E o processo de privatização que o Estado tem sofrido nos últimos anos só tem aumentado a corrupção. Por quê? Porque cada vez mais empresas privadas, grandes empresas privadas, querendo abocanhar os recursos públicos. Na verdade, os políticos eles ficam com uma pequena migalha, se você for ver, porque eles são mediadores dessa relação espúria entre o privado e o público. E, na verdade, o que a gente precisa é desprivatizar o Estado. E, quando houver licitações, ser o máximo possível transparentes com a participação e com a fiscalização da população. O que nós queremos é um Estado que não seja serviçal dos entes privados, que é o que a gente acaba vendo que existe muito. É o caso do Rodoanel aqui, é o caso do metrô de São Paulo, é o caso das grandes empreiteiras nas obras da Petrobras. O quê? Essas grandes empresas, elas querem o quê? Terem privilégios, terem participação privilegiada nas licitações e ganhar o dinheiro público, que é o nosso dinheiro, né? Então, assim, a questão da corrupção é uma coisa mais complexa, que tem que ser encarado não de uma forma simplista, um problema muito maior. O acordo comercial entre a Boeing e a Embraer, a gente tem visto aí um memorando recente, divulgado que a Embraer não teria tanta participação assim, não teria, aliás, participação nula, né, em decisões importantes dessa nova empresa. A senhora tem acompanhado? Como é que a senhora se posiciona também? O pessoal também se posiciona? O pessoal se posiciona, eu também me posiciono contra essa compra aí da Boeing pela Embraer. Na verdade, eu estive aqui em muitos momentos defendendo, na verdade, contra a própria privatização que a Embraer sofreu, né, no passado, e nós somos contra a compra da Embraer pela Boeing e, inclusive, queremos rever
né? Queremos rever essa... Acho que foi a forma como ela foi vendida, porque a gente percebe que há uma competitividade muito grande, você tem a Bombardier, enfim, outras questões que envolvem, mas de repente foi a forma como foi negociado, em que houve essa negociação entre Boeing e Embraer? Na verdade, a Embraer nunca deveria ter sido vendida, né? É uma empresa estratégica para o nosso país. Nós somos contra as privatizações, principalmente dos setores estratégicos, energia elétrica, fabricação de aviões, Petrobras. Na verdade, tudo isso tem que ser estatal, a serviço do povo brasileiro e não a serviço desses interesses multinacionais. Então, assim, primeiro, a Embraer nunca deveria ter sido privatizada. Mas ainda é uma empresa com um capital nacional. A compra pela Boeing vai fazer com que a nossa soberania aí na produção de aviões fique mais prejudicada ainda. Então, assim, nós somos contrários, achamos que isso não deveria ser feito e queremos questionar essa compra, né? Não só pelas formas duvidosas, aí, questionáveis que foi feito, mas porque a gente acha que é errado, né? E a maioria dos trabalhadores da Embraer, acredito que também são contra, a oposição do sindicato é contra, e a posição do pessoal é contra também. Perfeito. Bom, eu tenho mais um minutinho aqui para a gente fechar o tempo. Eu vou fazer o seguinte, acho que não teria tempo de eu formular uma pergunta, uma resposta, então eu vou te deixar esses 2 minutos finais para que você possa se dirigir diretamente para o eleitor. Muitas vezes, muita gente está em dúvida, e além da dúvida tem também a questão de que são 2 senadores agora para votar nessas eleições. Enfim, ampliou ainda mais o número de possibilidades, você não pode votar em 2 no mesmo, né? Então, por favor, fique à vontade. Vou resetar aqui apenas para deixar mais esses 2 minutinhos para você ficar à vontade. Eu queria falar nesses dois minutos um assunto muito importante, que essa semana vai ser um grande tema, que é uma mobilização das mulheres que vão fazer um ato muito grande no dia 29, nesse próximo sábado, contra um candidato que tem se posicionado aí com muito machismo, com muito racismo, com muito ódio. E nós, mulheres, pegamos a dianteira, pegamos a frente dessa manifestação, tanto pelas redes sociais, mas também no sábado vai ter uma mobilização muito grande. E eu, né, nessa semana, estou dedicando o meu programa de televisão, inclusive, para convocar esse ato do dia 29. Nós, mulheres, não aceitamos ganhar menos que os homens, nós, mulheres, não aceitamos a violência que o nosso país tem, de ser o 5º país com o maior índice de feminicídio do mundo, ou seja, somos o 5º país em que mais mulheres morrem vítimas de violência machista. Não aceitamos o índice de ter 160 estupros por dia. Não aceitamos o índice de também as mulheres negras sofrerem racismo, tanto no trabalho, quanto assédio sexual, quanto a várias formas de violência. E, por tudo isso, nós rechaçamos candidatos que apregoam o machismo, apregoam que mulheres ganhem menos que homem, que isso é normal, apregoem que mulher feia merece ser estuprada, que foi mais ou menos isso que ele falou, apregoem aí que negros e negras que são dos quilombos são improdutivos, são, né? Então, assim, várias coisas que foram faladas, e por isso as mulheres se levantaram, e nós vamos estar nas ruas, seremos milhões nas ruas no dia 29, contra não só esse candidato, mas contra todos que representam esse tipo de pensamento. Nós queremos um Brasil sem machismo, um Brasil sem racismo, sem LGBTfobia, né, sem xenofobia, sem nenhum tipo de preconceito e sem nenhum tipo de discriminação. Candidato, obrigado e bons trabalhos aí nessa corrida aí, né, nesse finalzinho. Obrigado por estar aqui conosco na SP Rio Mais. Muito obrigada, eu que agradeço, Rodrigo. Quero agradecer aqui a sua audiência, você que acompanhou essa entrevista, lembrando que ela permanece aí na íntegra, né, no nosso Facebook, e também estará no spriomais.com.br. Lembrando, amanhã tem Jornal Abre Aspas, a partir das 9 horas da manhã, também com a presença de um candidato a deputado aqui da nossa região. Portanto, acompanhe as entrevistas para você poder votar com consciência, votar melhor no dia 7 de outubro. Obrigado pela companhia e até uma próxima, uma ótima quarta-feira para todos. Eleições 2018.